Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Clube Europeu oferece 173 milhões de reais ao Flamengo para ter Gerson em seu elenco. Lohan volta a treinar na base e está fora da lista do Flamengo para a Libertadores Sub-20. Santos fica perto de contratar Thiago Maia depois de acerto com Flamengo e Internacional. Flamengo tem ótima notícia para o jogo desse sábado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo se apresentou na manhã dessa terça-feira no Ninho do Urubu e iniciou a sua preparação para enfrentar o Maricá no sábado pelo Campeonato Carioca. A boa notícia é que o Ayrton Lucas foi a novidade do treino com o grupo, mas participou apenas de uma parte da atividade e tem chance sim de voltar a ser relacionado contra o Maricá. Ele sentiu dores no joelho esquerdo depois de sofrer um trauma no jogo contra o Fluminense e foi desfalque contra o Botafogo e contra o Vasco. A tendência é que ele volte a ser relacionado contra o Maricá e seja a opção imediata na lateral esquerda do Mengão. Contra o Botafogo e Vasco, o Varela foi quem atuou improvisado naquele setor, já que o Alexandro também se recupera de uma lesão grau 1 na coxa esquerda. Outro nome a ser monitorado é o centroavante Juninho. O atacante foi diagnosticado com edema muscular na coxa direita depois do jogo contra o Botafogo. Nessa terça-feira, ainda não treinou com o grupo. A evolução nessa semana decidirá se o jogador vai ser ou não relacionado para esse jogo contra o Maricá sábado aqui no Maracanã. Além do Alexandro, o técnico Felipe Luiz não vai poder contar com o Michael, que está com uma lesão na posterior da coxa esquerda e tem o seu retorno previsto pelo departamento médico do clube para daqui a pelo menos 15 dias. Vale lembrar que esse jogo contra o Maricá pode dar aí o campeonato da Taça Guanabara para o Flamengo, em caso de uma simples vitória aqui no Maracanã. O Flamengo é o maior campeão desse torneio, com 24 títulos. Segundo o portal Gazeta do Urubu, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, feminino, decidiu suspender o jogo entre Flamengo e Botafogo, válido pela segunda rodada da Copa Rio Feminina. A decisão foi tomada em razão das intensas ondas de calor que atingem o estado e visam proteger a saúde das jogadoras e demais envolvidos na partida. O jogo, que aconteceria nessa semana, será remarcado para uma nova data, ainda a ser definida pela organização do torneio. Além da suspensão do Clássico Carioca, a FERJ feminina também anunciou mudanças nos horários das partidas da terceira rodada da competição. Os jogos previstos para esse final de semana serão realizados às 9 horas da manhã, com o objetivo de minimizar os impactos do forte calor sobre as jogadoras. Na rodada de abertura da Copa Rio Feminina, o Flamengo enfrentou o Vasco em São Januário em uma partida disputada às 10 horas da manhã, sob temperaturas elevadíssimas. Apesar das pausas técnicas e dos intervalos para reidratação, o calor intenso dificultou demais o desempenho das jogadoras e o jogo terminou num empate em 1-1. Segundo o portal GE, o Santos tem boas chances de concluir a operação de compra do volante Thiago Maia nos próximos dias, porque a diretoria alvinegra conseguiu alinhar o acordo com o Flamengo e com o Internacional e agora conversa diretamente com o jogador para fechar a negociação. Embora pertença aos gaúchos, a contratação do Thiago Maia não foi quitada pelo Internacional ao Flamengo e, por isso, a transação com o Santos envolve a garantia de pagamento ao Mengão. Os valores do negócio ainda são mantidos sob sigilo. Em 2024, o Thiago Maia foi adquirido por 4 milhões de euros. O Internacional de Porto Alegre, mesmo devendo ao Flamengo, exigiu do Santos uma compensação financeira para liberar o seu titular. O desejo do Thiago Maia em voltar ao Peixe nesse momento, para atuar ao lado do Neymar, tem tudo para ter um final feliz. O Thiago chegou a ganhar uma ação trabalhista do Santos no valor de 26 milhões de reais.
mas aceitou parcelar e receber sem correção e juros para voltar a vestir a camisa alvinegra o quanto antes. O volante é praticamente a peça final para fechar o elenco comandado pelo Pedro Caixinha, após a contratação de outros 11 jogadores, incluindo o Neymar. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente cresce mais rápido no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, rapidinho, simples assim, muito obrigado. Após a negociação frustrada com o CSKA de Moscou, o Lohan voltou a treinar com o Sub-20 do Flamengo na manhã dessa terça-feira. Na segunda-feira, dia posterior à desistência, o jogador foi liberado da atividade no Ninho do Urubu. Com a reapresentação marcada para terça, o Lohan participou do treinamento no CT sob o comando do técnico Kleber Santos. A principal competição da categoria é a Libertadores, que começa no mês de março. O Flamengo viaja para o Paraguai, local desses jogos, no próximo dia 26. A lista inicial dos jovens atletas inscritos já foi enviada para a Conmebol e o regulamento só prevê substituição em caso de lesão ou enfermidade. E o Lohan não aparece entre os inscritos. Produção, coloca aí a lista completa do Flamengo. Goleiros Lucas Furtado e Caio Baroni. Laterais Daniel Salles, João Carbone, Antônio da Silva, Gustavo de Souza. Zagueiros, Iago, João da Mata, Felipe Vieira. Volantes, Ryan Lucas, Pablo Lúcio, Fabiano Henrique, João Alves. Meias, Guilherme Gomes e Joshua. Atacantes, Felipe Tereza, Wallace Ian, Chola, Jorge Mora e Felipe Lima. O técnico é o Kleber dos Santos. Segundo o portal ge.com, o Zenit ainda não desistiu do Gerson e fez uma nova proposta para tentar contratar o capitão do Flamengo. Nessa segunda-feira, 3 dias antes do fechamento da janela de transferências no país, houve uma reunião no Ninho do Urubu. O diretor de futebol, José Boto, e o pai e empresário do Gerson, o Marcão, estiveram presencialmente no CT Ninho do Urubu, enquanto o CEO do clube, Alexander Medvedev, participou em videoconferência. Na conversa, o Medvedev reforçou o interesse em contratar o Gerson e apresentou uma nova proposta após a oferta de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação atual, ter sido recusada no domingo pelo Flamengo. O Zenit ofereceu na segunda-feira 20 milhões de euros, mais 9 milhões de euros em metas a serem atingidas, dando um total de 173 milhões de reais na cotação atual. O GE apurou que a diretoria do Flamengo não deu uma resposta imediata à segunda proposta. No entanto, apesar de considerar os valores muito interessantes para um jogador de 27 anos, os dirigentes do Flamengo internamente tratam como certo que vão recusar a nova investida russa. Coincidência ou não, o Zenit também apresentou a mesma proposta oficial pelo Matheus Pereira, do Cruzeiro, de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais na cotação atual. No Flamengo, a reunião com a presença do pai do Gerson foi vista como positiva, depois de ruído causado pelas declarações públicas do Marcão, cobrando uma valorização salarial para o seu filho. Os dirigentes colocaram na balança não só a disputa do Mundial de Clubes desse ano, mas também a Copa do Mundo de 2026. Gerson esteve nas últimas convocações do Dorival Júnior e perderia com certeza a visibilidade na Rússia. Mas no staff do Gerson ainda existe insatisfação. Isso porque em nenhum momento durante a negociação com o Zenit, a diretoria rubro-negra ofereceu ao jogador ou ao seu empresário um reajuste salarial, como chegou a ser sinalizado durante a pré-temporada nos Estados Unidos. E a oferta russa era excelente para o jogador em termos financeiros. O portal ainda apurou que o discurso do Felipe Luiz de que o jogador é imprescindível não tem ganho couro internamente, tanto que foi discutido valores com o Zenit.
No Ninho do Urubu, o técnico é quem mais defende uma valorização do Gerson e chegou a expor isso numa recente entrevista coletiva. Vale lembrar que o Gerson é um dos remanescentes do ano mágico de 2019, quando o Flamengo ganhou tudo ao lado do Bruno Henrique e do Arrascaeta. O meia tem o menor salário do trio e em seus vencimentos não chegam à casa de R$1 milhão mensais. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria vender o Gerson pelos 20 milhões de euros para o Zenit, mais 9 milhões em metas a serem atingidas? Muita grana, coloca aí. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!